Olá, hoje, 16 de dezembro, é dia do reservista. Por que 16 de dezembro? É o dia de nascimento de Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele fez uma grande campanha nacional para que viesse uma lei tornando obrigatório o serviço militar. O Olavo Bilac é autor da letra do Hino à Bandeira, Salve lindo pendão da esperança, né? E também autor daquele poema que todos nós conhecemos desde o ensino básico, Língua Portuguesa, né? Última flor do laço inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre cascalhos vela. Pois é, eu servi o Exército Brasileiro na infantaria, me orgulho muito de ser reserva do Exército Brasileiro, inclusive me orgulho de ter recebido elogios aí quando tirei primeiro lugar no curso de cabo, saí apto à promoção, né? O Exército me deu a Ordem do Mérito Militar, no grau de comendador, né? E mais, grande honra, né? Pelé e eu somos da classe de 40, servimos no mesmo ano e ambos somos reservistas símbolo do Exército Brasileiro. Bom, vamos às demais informações deste 16 de dezembro. Pois é, amanhã, né, ou seja, nessa terça-feira, é possível que já seja aprovado o orçamento de 2020, o que significa o início das férias, né? Eles não vão encontrar mais nada para votar, talvez alguma coisinha, mas o principal é o orçamento. Eles são obrigados a votar o orçamento ou não entram em recesso. O recesso deveria começar dia 20, né? Amanhã recém é dia 17, mas né, já tem gente viajando. O orçamento foi feito prevendo que o salário mínimo vai de 998 para 1.031, prevê que a inflação vai ser 2,31, se não me engano, 2,32, não, 2,32 é o crescimento do PIB, tem gente já prevendo muito mais do que isso, né? Não há previsão de inflação, mas há previsão de déficit primário de 124 bilhões. E a grande curiosidade é saber se eles vão manter no orçamento uma verba de 3 bilhões e 800 milhões para fundo partidário, que é o nosso dinheiro para pagar as despesas eleitorais dos partidos, ou vai ficar reduzido, como propõe o governo, a 2 bilhões. Eles temem que, se puserem 3.800, Bolsonaro vá fetar. Depois, para derrubar o voto, vai ser difícil. O presidente da Câmara, eu falei em gente viajando, Rodrigo Maia, foi para a Europa, né? Ele esteve na Suíça, esteve em alguns países. Veja só, ele esteve com a Organização Mundial do Comércio, com Direitos Humanos da ONU, a ex-presidente do Chile, né, a Bachelet, esteve com o presidente do Fórum Econômico Mundial, esteve com o diretor da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, da OMPI. Antes disso, foi visitar, antes da posse, o novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Aí as pessoas ficam se perguntando, mas quais são as intenções dele? Uma vez que ele não representa o Estado brasileiro, ele representa uma parte do poder legislativo brasileiro. Ele é um presidente de poder, no caso, a Câmara dos Deputados. Ele não é nem presidente do Congresso. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. Qual é a intenção dele? Eu desconfio que ele queira mostrar que ele é um reformista, sim, mas ele é uma alternativa não bolsonarista. Talvez seja isso, né? Talvez ele esteja investindo nisso. Bom, e a greve que a CUT andou querendo promover, né, para dar de presente de Natal aos brasileiros, a greve dos caminhoneiros, gorou, né? Não há registro neste início de semana de que tenha vigorado em algum lugar, né? Embora, como eu tenha lembrado aqui, foi uma coisa tão inoportuna do Ministério Público Federal, exatamente agora, quando há esse movimento de caminhoneiro, pedir a um juiz que
voltassem os radares móveis que haviam sido retirados pela Polícia Rodoviária Federal por ordem do presidente Bolsonaro, que é o chefe da Polícia Rodoviária Federal, que é o chefe de todos os que integram o Conselho Nacional de Trânsito, né? A alegação do Ministério Público é que isso seria prerrogativa do Conselho Nacional de Trânsito. Ora, o Conselho Nacional de Trânsito é só gente do Poder Executivo que tem por subordinação, tem subordinação ao presidente da República. Vejam só, em Uberlândia, a Câmara de Vereadores tem 30 vereadores. Tem 21 presos, ou com ordem de 20 presos, um ainda está foragido, né? Sobraram 8, e desses 8 ainda tem o presidente da Câmara, e desses 8, 5 são titulares e 3 já são suplentes, substituindo outros que já tinham sido afastados. Cheio de operação lá, né? Cheio de golpe. Né? Eu disse outro dia, vocês lembram, que se fizessem investigações nos legislativos brasileiros, nas 5.565, 67 câmaras de vereadores, mais nos 28 poderes legislativos dos estados e do Distrito Federal, iam encontrar muita coisa, né? Lá em Uberlândia encontraram muita coisa, né? Tinha uma gráfica só de fachada que só passava nota fiscal para distribuir 17.500.000 informativos, dá 35 por eleitor. A gráfica era só a fachada. Teve fraude nos contratos de vigilância, fraude em funcionários fantasmas, né? E ainda prenderam mais 12 que estavam ali fora, ligados à gráfica, ajudavam a falsificar as coisas e pegar o dinheiro de nós contribuintes, e fingir que tiveram despesas, verbas indenizáveis, né? Aí recebem a indenização pelo gasto na impressão de informativos sobre o Poder Legislativo. É só dar uma olhada por aí para ver a reprodução disso, né? E numa rinha entre cachorros, imagina só, promoveram em Mariporã, São Paulo, rinha entre pitbull, maus tratos aos animais. Tinha até um médico, um veterinário dando cobertura, né, para recuperar logo o cão que tivesse meio combalido das lutas. Havia 41 pessoas lá, foram presas os 41, né, inclusive o médico, o veterinário, né, tinha 4 estrangeiros lá, mas o juiz mandou soltar 40. Né, ficou só o dono do recinto, né, sendo responsabilizado. O resto foi solto, né, esses que ajudavam a promover. Né, de certo, faziam jogos lá, faziam apostas, né, como em rinha de galo. Né. A gente sabe que o pitbull e o galo são animais de briga, né, e que não sentem muito as mordidas e as ferroadas quando se entregam a uma luta. Por fim, eu queria falar de uma pessoa que já foi ministro secretário da Presidência da República e hoje não é mais, e que está em missão neste momento. Ele passou para a reserva, é o general Santos Cruz. Lá no Congo, ontem, descobriram 22 corpos, né, decepados com facões, decepado braço, perna, decepada a cabeça. Entre esses 22 corpos, 13 mulheres. Isso é atribuído a um grupo chamado ADF, que é pior que o Boko Haram e outros grupos cruéis que fazem isso. E tinham que chamar uma espécie de Rambo para ir lá para resolver. Chamaram quem? General Santos Cruz. Está lá em missão da ONU para fazer um relatório e dizer para a ONU o que deve ser feito com esse grupo de assassinos cruéis, matadores, que preferem matar mulheres, né? São cruéis, são matadores e provavelmente são covardes também, né? E aí, provavelmente, o general Santos Cruz vai recomendar que a ONU mande guerreiros para combater esses matadouros, né?
Vamos ver se eles têm a mesma valentia. O general Santos Cruz, quando era ministro do governo, andava sozinho, dirigia o seu próprio carro, andava na rua. Um dia eu perguntei para ele onde estava o carro dele e estava muito distante. Aí eu disse, eu vou acompanhá-lo até o carro, general. E fui até o carro. Ele era ministro da Presidência da República. Na volta, eu voltando sozinho, ele já tinha ido embora, um grupo de taxistas na esquina me perguntou, mas esse que passou aí não é o ministro general Santos Cruz? Eu disse, era. Meu Deus, mas ele passou aqui sozinho. Eu disse, vocês não viram ele lá no Congo, né, onde ele já chefiava uma missão da ONU e andava lá na frente dos soldados. Ele não é general de ficar na retaguarda. Agora está lá cumprindo outra missão, de olho nesses matadores que preferem matar mulheres, que certamente isso deve gerar também uma preocupação das partidárias do feminismo no mundo inteiro, né? Porque afinal é uma crueldade, especialmente contra mulheres, daqueles que chegam armados de facão e matando tudo que tem pela frente, de preferência, né? Quem não tenha armas para resistir, nem tem a mesma força física desses agressores. De Brasília, Alexandre Garcia.